Esta é a sétima palestra de uma série de 10 palestras sobre a sua vida pode ser melhor. O tema de hoje é sobre a autoestima. A autoestima é um conceito muito importante e ela vem desde a infância. A autoestima ela pode ser positiva ou negativa. A autoestima, na verdade, é o valor que você se dá, o quanto você se valoriza. E isso é fundamental no ser humano. Eu tenho falado nas outras palestras da importância do valor humano. E muitas vezes as pessoas crescem como se elas valessem pouco. Primeiro, não existe ser humano de primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta categoria. Só existe uma categoria de ser humano. O que faz com que muitas pessoas se vejam melhor e tenham um desenvolvimento psicológico melhor é a história de vida. A autoestima vem desde pequeno. Ela é uma percepção do quanto se foi amado. E isso vem do histórico de relação dos pais. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que os pais têm dificuldades provenientes da sua história de vida. Se você for voltar atrás nas gerações, por exemplo, seus pais, seus avós e seus bisavós, mesmo que você não o tenha conhecido, mas os pais podem falar sobre a história deles, você vai entender o seguinte, que cada um dá o que tem, ninguém dá o que não tem. De forma geral, com raríssimas exceções, se você voltar no histórico de vida do seu pai, por exemplo, dos seus avós, dos seus bisavós, você vai ver que, de forma geral, cada geração tenta melhorar a geração seguinte. E cada um dá o que tem. Se você voltar às gerações anteriores, você vai ver que a vida era muito mais difícil em muitos aspectos. Essa questão de ter afeto, amor pelos filhos é uma coisa de poucas gerações, né? Se você é uma pessoa adulta, por volta aí de uns 50 anos de idade ou um pouco mais, você já veio de gerações anteriores que tinham dificuldades de fazer isso. Não se expressava afeto. Normalmente era uma questão de responsabilidade, de fazer o que tinha que ser feito, de cuidar, e não se tinha tanto afeto. Essa questão do amor, da vinculação afetiva, ela vem a partir do ano de 1960 para cá, onde começa essa modificação. Claro que tem aspectos positivos e negativos de ambos os lados. Anteriormente a essa data que eu coloquei como referência, como 1960, os pais tinham menos afeto e a perspectiva era mais social. Os filhos tinham que aprender a viver em sociedade e não tinha muito afeto, e a educação era muitas vezes repressiva. A partir dos anos de 1960 para cá, ela foi se tornando mais permissiva. Tem mais afeto, mas a criança tem muito mais liberdade. E isso aí, com o tempo, a minha preocupação quando eu falo sobre educação infantil é porque hoje a educação é predominantemente permissiva e não contribui para o desenvolvimento psicológico saudável do ser humano, que é muito e está ligada à socialização. O ser humano tem que ser socializado, tem que ter uma autoestima boa, mas ao mesmo tempo tem que saber viver em sociedade. Mas a autoestima vem desse histórico familiar. A primeira coisa que a gente tem que aprender é perdoar pai e mãe, porque cada um deu o que tinha para dar. Se você já é pai ou mãe quando você viu esse vídeo, você sabe que você também não é perfeito. As crianças acham que os pais são perfeitos e que eles podem fazer o que eles querem. Você que é um pai ou uma mãe que já obviamente é adulto, mas com mais experiência de vida e tem filhos mais velhos, você sabe que você não fez tudo perfeitamente como você imaginou e desejava ter feito. Isso não é uma forma de criar em você nenhum sentimento negativo, porque o ser humano é imperfeito e está num processo contínuo de desenvolvimento. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, que uma vida pode mudar, isso veio
lá de trás, mas você tem valor, você é uma pessoa importante, você tem o seu valor intrínseco. Ninguém é igual a você. Os pais deram o que tinha e é muito bom que o ser humano tenha a possibilidade de mudar. Como eu sempre falo, com a ajuda da psicoterapia ou com o seu próprio a luta pelo seu desenvolvimento. Eu sei que quanto mais negativas são as pessoas, mais dificuldades elas têm. E quanto para desenvolver, quanto mais positivas elas são, mais fácil é esse processo de desenvolvimento. Mas você tem valor, a autoestima é o valor que você tem. O seu valor é intrínseco. Se eu gosto ou não gosto de você, se outra pessoa gosta ou não gosta de você, isso não muda seu valor. E outra coisa, você não vai ser uma unanimidade, ou seja, todo mundo vai gostar de você igualmente. Isso não existe. Como as pessoas têm tipos psicológicos diferentes, eu vou te dar só uma relação básica entre os intelectuais, os práticos e os artistas, e mesmo dentro desses tipos psicológicos existem variações, então você nunca vai agradar todo mundo, quer você queira, quer não. Isso é uma questão impossível. Mas você tem a sua autoestima, você tem valor, e é uma coisa que eu quero que você saiba disso. Não é porque seus pais não tiveram a condição, ou o pai ou a mãe tiveram uma relação negativa com você, que você não tenha valor. É o histórico de vida deles. Então, acredite em você, caminhe para frente, porque tem muita vida pela frente. Ah, mas eu já tenho 50, 60, 70 anos. Se você está vendo esse vídeo, você está viva. E se você está vivo, ainda tem possibilidade de mudança. Não busque o desenvolvimento contínuo. O ser humano vive num processo contínuo de desenvolvimento desde o dia que ele nasceu até o último dia que ele ficar na face dessa terra. E é isso que eu proponho, que você busque o desenvolvimento em qualquer fase da sua vida, enquanto você estiver nessa terra, exatamente para que você possa melhorar a sua qualidade de vida, certo? Mesmo que o passado a gente não mude, a gente muda o presente e o futuro, num sentido positivo, que é o meu objetivo.